Nesta videoaula, iremos dar algumas orientações sobre a elaboração do relatório técnico-científico, que é um produto, né, da pesquisa científica, é a materialização de todo o processo na forma de relatório. Para a elaboração do relatório técnico-científico do subprojeto realizado, utilizamos como base de orientação a ABNT 14.724/2011. Tá? É importante que nós compreendamos que o relatório, a elaboração do relatório técnico-científico, né, é uma etapa do processo da pesquisa científica e é uma das partes essenciais, porque é nesse relatório que se vai comunicar todo o resultado da investigação, da intervenção realizada. É lá que estão contidas as interpretações, as fundamentações, tá? E é por meio do relatório técnico-científico que se socializa o conhecimento. Como falamos anteriormente, né? Nós tomamos como base a ABNT 14.724/2011. É claro que fizemos adaptações, tá? Na estruturação de um relatório técnico-científico, né, há alguns elementos que são obrigatórios, outros facultativos, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Então, a estrutura de um relatório técnico-científico tem que ter, né, uma parte pré-textual, uma parte textual e uma parte pós-textual, tá? A gente vai orientar e explicar cada parte para que vocês elaborem conforme as orientações, tá? Então, vamos começar aqui pela capa. Vocês estão visualizando aqui a capa do relatório técnico-científico. Acima, vocês têm aí o cabeçalho, tá? No meio, entre o cabeçalho e o título, vocês colocam o nome dos componentes da equipe completo, um abaixo do outro. O título tem que ser em caixa alta, ou seja, em maiúscula. No final da página, vocês vão colocar a cidade e o ano. Lembrando que, né, as margens têm que ser padronizadas, do começo ao fim. Margem esquerda e superior, 3 centímetros. Margem direita e inferior, 2 centímetros. Bem, e a letra? A letra tem que também ser de um único tipo, tá? Então, vocês podem escolher a Time New Roman ou Arial, tá? Lembrando que o tamanho da letra é número 12, há exceções apenas para notas de rodapé e citações recuadas, que é menor do que 12. A outra parte pré-textual é a folha de rosto, que costuma ser obrigatória, tá? Em um trabalho técnico-científico, tá? Logo acima, vocês colocam o nome dos componentes, um abaixo do outro, mais embaixo o título, tá? Do jeito que colocou lá na capa, e bem abaixo, né, vocês têm aí as finalidades do trabalho, a que se destina esse trabalho, tá? E na parte inferior, coloca a cidade e o ano, observando e lembrando que as margens têm que ser aquelas orientadas, do começo ao fim do trabalho. A outra parte pré-textual que compõe a estrutura do relatório técnico-científico é o resumo, né? É o resumo que a gente chama, de acordo com a ABNT, resumo informativo. Então, é um resumo totalmente diferente daqueles resumos acadêmicos. O que tem que conter nele? Tem que conter, né, o objetivo, né, a metodologia, os resultados de forma bem sintética e a conclusão, tá? Bem, e ele deve ser escrito em espaçamento simples. Logo abaixo, né, você tem as palavras-chave, que pode ser até 5 palavras separadas por ponto, e são palavras representativas do conjunto do seu trabalho. Logo após o resumo, vem o sumário, tá? E o sumário informa as seções, né, do trabalho, tá?
Então, veja, o sumário faz parte da parte pré-textual da estrutura de um trabalho técnico-científico. Tem algumas regras do sumário, que inclusive a própria ABNT também dispõe sobre isso, mas vamos ver aqui de forma rápida, né? Veja, a seção 1, né? A introdução, nós vamos explicar como deve ser, o que tem que constar na introdução, depois vem a metodologia, depois, na terceira seção, resultados e discussões. A gente colocou resultados e discussões, mas fica a critério, tá, da equipe, tá, colocar outras seções nominando, dando títulos, tá? E depois vem a conclusão, abaixo vem as referências, apêndice e anexo, claro. E aí, cada seção você numera, tá? Importante dizer que nos trabalhos técnicos científicos, a ABNT chama cada parte de seção e não de capítulo. É claro que as pessoas, as instituições têm liberdade para usar também essa terminologia, capítulo, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Mas aqui nós observamos as orientações da ABNT que usa o termo seção. Seção 1, seção 2, seção 3, seção 4. Pode ter subseções também. Por exemplo, na seção 3, que é resultados e discussões, você pode abrir subseções 3.1, 3.2, 3.3, de tal forma que no sumário você tem aí um retrato do trabalho, né, que foi desenvolvido, ou seja, as partes e as subpartes do conjunto do relatório. Na introdução, se começa a parte textual do relatório técnico-científico. O que tem que conter nessa parte, nessa seção? Tá? Tem que ter, né, uma contextualização, né, sobre o assunto, sobre o tema, tem que ter informações sobre a justificativa, sobre os objetivos, sobre as hipóteses e sobre a formulação do problema estudado, tá? Aqui vocês vão apresentar, né, uma revisão bibliográfica do tema investigado e vão encerrar o texto da introdução apresentando as seções seguintes. Na segunda seção, que nós nominamos ela de metodologia do subprojeto, né, ela vem separada. Em outras orientações, é possível que ela possa aparecer na introdução, tá? Mas aqui nessa estrutura a gente está orientando que ela venha separada, na seção 2. O que tem que conter na metodologia do subprojeto, tá? Uma reflexão teórica sobre a pesquisa qualitativa realizada, né? Que modalidade de pesquisa foi adotada no processo de realização da pesquisa, tem que conter, né, uma descrição detalhada de todos os procedimentos de pesquisa, né, usados no trabalho. Isso implica o quê? Especificar, né, o público-alvo, se houve entrevista, se teve questionário, como eram as perguntas, tá? Onde ocorreram, tá? Isso tudo dentro da metodologia do subprojeto. Nesta seção, que é parte também textual, nominada de resultados e discussões, né, você pode criar, né, seções com títulos, tá? E aí, a partir desses títulos, que deve ser representativo daquilo que vai ser desenvolvido, né, nessa parte, tem que conter os resultados e discussões. Então, o que implica isso? Né? Apresentar a realidade extraída, né, apropriada pelo pesquisador. Apresenta-se e discute. Como se discute? À luz da literatura, dos teóricos, né? E aí é importante que isso se transforme em um diálogo, um encadeamento de ideias, de interpretações sobre aquilo que está se propondo analisar e interpretar. A conclusão, tá, é a última parte da parte textual de um relatório técnico-científico. O que tem que conter nele, tá? Ou na conclusão?
tá? Uma síntese dos resultados e discussões feitas ao longo do trabalho, tá? É importante. Além disso, é importante mobilizar, relembrar, né? Mobilizar os objetivos elaborados e se eles foram, né, atingidos ou não. Pode-se aqui também fazer recomendações, pode-se também, né, finalizar com novas proposições de pesquisa que ajudem as reflexões na área investigada. Bem, aqui nós iniciamos a parte pós-textual, tá? O que compõe a parte pós-textual? As referências, apêndices e anexos. Lembrando que cada parte dessa você separa em uma folha, tá? Então, as referências tem que se observar a regra da ABNT, a 6.023/2018, né? Você tem que constar apenas as referências na forma indicada por esta regra, né? Ou seja, as referências que foram mobilizadas, citadas no corpo do trabalho, tá? Então, deve ser colocado uma abaixo da outra, tá? Em ordem alfabética, conforme o exemplo, né, que está aqui nessa tela. Bem, e o apêndice? Apêndice, o que é apêndice? É todo o trabalho produzido, né, pelo pesquisador durante a realização da pesquisa. Então, são trabalhos de autoria do pesquisador. Então, ele quer colocar no final do seu trabalho a estrutura do questionário ou algumas fotos tiradas, então pode colocar. Claro que tem que ser pertinente, né? Ajude a enriquecer o trabalho. Então, você nomeia apêndice A e coloca o título. Se tiver mais de um apêndice B, o título, apêndice C, o título, ok? Bem, a outra parte da parte pós-textual são os anexos. Aí, o que são os anexos? São materiais produzidos por outros autores que você acha conveniente colocar no seu trabalho, ou que enriquece mais as ideias do seu trabalho. Então, é um mapa produzido por alguém, é um quadro produzido por alguém, tá? Então, a gente chama de anexo, tá? Esse material produzido por outros autores. Então, para você colocar, você coloca anexo A, o título, e aí o que realmente você quer colocar. E anexo B, anexo C, tá? Então, você vai numerando ou tornando isso por meio de nominando, né, cada anexo para que fique bem organizado no final do seu trabalho. Utilizei como referência de minha fala a ABNT 14.724/2011. É importante reverem a ABNT 10.520, que trata sobre citações, a 6.023, que trata de como deve ser colocadas as referências. Também devem fazer a leitura do artigo de Tozoni Reis, tá? Que é complementar e ajuda a ter um entendimento e fortalecer os entendimentos sobre a descrição de um projeto de pesquisa e um relatório técnico científico. Ficamos por aqui. Meu muito obrigada.